Olá, pessoal. Uma vez entendido que o valor pago pela energia elétrica não é a mesma coisa que tarifa de energia elétrica, conforme nós vimos no último vídeo, precisamos então passar a entender como se define a tarifa de energia elétrica. E essa definição, ela está estabelecida no contrato de concessão e prevê-se apenas três maneiras para se alterar a tarifa. A primeira é um processo chamado de revisão tarifária periódica, ou RTP. Nesse momento, o que se estabelece é um novo patamar para a tarifa de energia elétrica. A segunda maneira é o processo de reajuste tarifário anual, ou RTA. Nesse processo, o que se prevê é a manutenção do poder de compra da distribuidora. Temos então aqui uma primeira situação a esclarecer. Revisão tarifária não é a mesma coisa que um reajuste tarifário. Discutiremos isso melhor oportunamente. E a terceira maneira como se altera a tarifa de energia elétrica é por meio de um processo chamado de revisão tarifária extraordinária, ou RTE. Nesse momento, o que se busca é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. De uma maneira simplista, podemos dizer que a RTP apresenta uma visão de futuro para a tarifa, a RTA corrige o passado e a RTE atua no presente em função de determinadas condições que afetam justamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Pois bem, entendido que são essas as únicas três maneiras como se pode alterar a tarifa de energia elétrica, precisamos então entender como se define. Independente do processo, o objetivo é sempre o mesmo. É preciso definir uma receita para que a concessionária cumpra com determinados requisitos. Cada um desses processos tem o seu próprio regramento. Discutiremos também nos vídeos seguintes. Entretanto, essa receita deve sempre cobrir alguns elementos, que são os custos eficientes, os investimentos prudentes, a remuneração de capital, justamente para tornar esse um negócio atrativo, né, para os investidores, e garantir a compra da matéria-prima, que no nosso caso é a energia elétrica. Sem nos esquecermos, é claro, dos tributos que incidem, conforme nós também já vimos. Essa receita requerida, então, ela é composta por três elementos. A primeira é a chamada de parcela A. A parcela A apresenta custos que são pouco gerenciáveis pela distribuidora. Ela não consegue administrar 100% dessa parcela. Essa parcela também está dividida em três elementos. O primeiro desses elementos é a energia, como matéria-prima. O seu conceito está fundamentado na Lei 10.848 de 2004, porém, a distribuidora deve sempre comprar bem esse insumo para o consumidor. É claro que dentro de determinados limites, vez que existem situações em que a ANEEL estabelece as características, né, da composição dessa energia para um determinado leilão, e aí dentro dessas características, a distribuidora deve comprar bem, né, sempre buscar oferecer o melhor valor para o consumidor. Agora, é claro que existem outras cotas, como a de Itaipu, né, Angra, do Programa de Fontes Alternativas, Proinfa, e mesmo cotas da renovação dos contratos de concessão de geração que ocorreu em 2013, que são obrigações para a distribuidora. Esses elementos são automaticamente repassados para a tarifa. O segundo elemento que compõe a parcela A é a transmissão. Uso regulatório, compõe a cadeia produtiva da energia elétrica e deve também respeitar contratos. E, por fim, os encargos setoriais, que são estabelecidos em função de políticas de governo para o setor elétrico, todos eles definidos em legislação própria e que a ANEEL apenas quantifica esses elementos, em função dessa discussão que ocorre no Congresso Nacional. O segundo elemento da receita requerida é a parcela B, e aqui são os custos plenamente gerenciáveis pela distribuidora
e que na revisão tarifária envolve esses aspectos, em que há uma atualização da base de remuneração dos ativos que a concessionária compõe, definem-se as perdas, tanto técnicas quanto não técnicas, é definido a remuneração de capital pela metodologia do custo médio ponderado de capital, do inglês WACC, são comparados custos operacionais e define-se o fator X para a captura de produtividade nos processos seguintes. No reajuste tarifário, a parcela B ela é calculada e não apurada, está aqui como consequência da regulação por incentivo, é um período em que a distribuidora é incentivada a ser melhor para otimizar o seu próprio ganho, e é aplicado o fator X definido no processo de revisão tarifária. E o último elemento são os componentes financeiros, que são utilizados para fazer um ajuste do fluxo de caixa da distribuidora. Os componentes financeiros não fazem parte da base tarifária econômica. E os seus valores, eles são pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses, sempre subsequentes aos reajustes ou revisão tarifária. Todos esses 3 elementos, que compõem aquela receita requerida, por fim, devem ser alocados em cada uma das modalidades tarifárias. Quem paga o quê? Para saber como esse valor total é distribuído para cada modalidade, consumidor residencial, baixa renda, comércio, rural, indústria, nós temos a estrutura tarifária. Dessa forma, temos estabelecidos as tarifas de cada uma das modalidades tarifárias. Pessoal, curtam a página, deixem suas dúvidas e comentários para que a gente possa tornar esse ambiente também um ambiente enriquecedor. E muito obrigado. Espero por vocês no próximo vídeo.